Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Deixa eu falar com você. Eu estava aqui falando com Deus e eu tenho tentado explicar para você, ensinar para você, que a oração ela não é um monólogo, ela é um diálogo. Você está falando, Deus está falando com você. E Ele fala de que maneira? Por meio da palavra. Ele lembra você o que a palavra diz, Ele está conversando contigo. Você está compreendendo? Agora o Espírito Santo também fala. Ele fala em conformidade com a palavra. A voz do Espírito Santo não é uma voz audível, é uma voz no Espírito. E ele fala em conformidade com a palavra. Nós é que temos que nos aproximar um pouco mais para ter a sensibilidade, a percepção de exatamente o que o Espírito Santo está nos mostrando. Exatamente o que o Espírito Santo está nos falando. Eu já procurei falar para vocês que Deus ele fala por sinais. E às vezes nós não percebemos os sinais. Deus ele é presciente. Irmãos, Ele se antecipa. Deus não vem falar comigo em meio à tormenta. Deus não vem falar comigo em meio à tempestade. Deus vem falar comigo antes da tempestade. Ele fala comigo antes da tormenta. Por quê, pastor? Porque Ele fala comigo de uma maneira, ou eu vou desviar a tormenta, a tempestade, Ele vai me orientar para me desviar da tormenta, ou Ele vai me dar a força para passar no meio dela, e sair do outro lado com a glória, com a vitória. Você está compreendendo? Mas Ele nos equipa, Ele nos prepara antes. Como? Nos instruindo por meio da palavra. É nós que não prestamos atenção no que Ele tem falado, no que Ele tem mostrado, como Ele tem nos orientado. Nós não prestamos, não damos a devida atenção. Aí parece que fomos pegos de surpresa, mas na verdade não. Ele já havia falado, Ele já havia mostrado, Ele já havia orientado. E nós, irmãos, às vezes estamos desligados, não estamos atentos como deveríamos estar. Ele não falou à toa, orai e vigiai. Irmão, em outras palavras, é para orar, mas fica atento. Fica atento, fica atento, fica prestando atenção. A pessoa que está vigiando é aquela pessoa que está atenta a todo tipo de movimento. Ela escutou um barulho, ela está ali, vai ver o que é. Por quê? Porque ela está vigiando. Você está entendendo? Viu uma sombra, o que está acontecendo ali? Ela está vigiando, ela está atenta. E nós não estamos atentos como deveríamos estar, irmãos. Às vezes estamos orando muito, mas não estamos vigiando. Nós temos que fazer os dois. Olha, Mateus 26, 41. Vigiem e orem. Ele está mandando vigiar e está mandando orar. Tem que orar, mas tem que estar atento. Tem que estar percebendo o que está acontecendo. Não fica distante. Se aproxima. Você está compreendendo? Quando o Espírito Santo falar com você, você vai ter a percepção correta. Você vai entender o toque, vai entender as instruções que o Espírito Santo está dando. Olha, eu me lembro que, numa certa ocasião, eu estava em casa. Devia ser uma terça ou uma quinta-feira, mas eu estava em casa. E o Espírito Santo me chama para a oração. Como que ele chama, pastor? Irmão, a tristeza é um sinal. A tristeza é um sinal. Por quê, pastor? Porque quando está acontecendo alguma coisa errada, ou com você, ou com alguém, está acontecendo, como eu falei, ele se antecipa, vai acontecer. Né? Ele, o que ele faz? Ele te avisa, por meio de sinal, uma tristeza. Você está entendendo? Às vezes você não sabe o que é, mas essa tristeza é para você ir lá. Aquele que está triste deve fazer o quê? Orar. Então você está vigiando, porque do nada você fica triste. Vai ser bipolar? Não, não sou. Então, do nada, não pode ficar triste do nada. Uma pessoa que é bipolar é um problema. Então, tudo bem, uma hora ela está rindo, daqui a pouco ela já está agitada, daqui a pouco ela já está nervosa. Ela tem 2, 3, 4 temperamentos.
Mas só que não é o meu caso, não. Então, do nada, está tudo bem, não tem motivo, está tranquilo o meu casamento, está tranquilo a minha vida familiar, está tranquilo a minha saúde, está tranquilo a minha vida financeira, está todo vigiadinho por Deus. De repente, pinta uma tristeza, do nada, sem motivo, vai orar. Vai orar. Na oração, Deus vai te conduzir. Você está compreendendo? E eu me lembro que, de repente, do nada, surgiu uma tristeza, eu dobrei o joelho e fui orar. E eu comecei a orar, de repente Deus começou a me dirigir em oração para a vida de um amigo. Para a vida de um amigo. E eu comecei a repreender o espírito da morte, quebrar toda a força do mal, repreender toda a ação do inferno e abençoar a vida dele. Irmão, ele estava na estrada e ele sofreu um acidente, você está entendendo? O carro dele capotou, pegou fogo, mas ele não sofreu um arranhão. E aí, pastor, mas teve acidente, mas Deus poupou a vida dele. Se eu não tivesse ido lá interceder, clamar, orar, lutar, talvez a vida dele se perderia também. Ou ele sofreria um dano físico que comprometeria ele para o resto da vida. Você está compreendendo? Você tem que ter uma sobriedade, você tem que vigiar, tem que começar a entender. Deus é presciente. Será que Deus está me chamando para orar, por chamar? É que Deus está lá no céu, ele não tem o que fazer, está muito entediado a vida dele, e fala assim, vou bater um papo lá com o Antônio Júnior. Ô Júnior, vem cá, vamos bater um papo? Pô, não é, irmão, não é. Eu já tenho ensinado para você, quando Jesus chegava diante das pessoas, ele falava, o que você quer que eu te faça? Por quê? Porque a pessoa precisava de orar. De orar, pastor, sim, uma oração é uma frase feita. Ela precisava falar para ele se manifestar, ela precisava falar para ele interceder, para ele intervir, você compreende? Então ele está vendo o que vai acontecer, ele te chama, é para que você, através de você, ele possa se manifestar. Você vai falar, você vai orar e ele vai agir, ele vai vir em teu favor, clama a mim e eu te responderei. Se não clamar, não tem resposta. Irmãos, eu tenho orado muito por alguns dos meus familiares. Por quê, pastor? Porque, naturalmente falando, irmãos, você vai chegando, vai chegar uma hora que você vai ter que ir embora. Não tem jeito. Veio do pó, ao pó, tornará. Então, eu escuto que um está fazendo 79, outro está fazendo 80, outro está fazendo não sei o quê. Irmão, estão perto de partir. Pode acontecer de eu partir primeiro. Por quê, pastor? Eu não sei. Eu não sei. Eu já contei a história para você de um irmão em Cristo. Ele era um professor de uma faculdade, muito inteligente, muito preparado, e é gostoso conversar com pessoas inteligentes. Então eu tinha sempre um diálogo com ele, conversava bastante com ele, e ele fazia sempre uma brincadeira desse negócio de sogra, né? Ele tinha lá uma sogra de idade, né? E vinha com a esposa, a sogra e ele na igreja. E o que acontece? Na onde essa era a minha igreja, era escada. E era uma pessoa de idade, tinha que dar um auxílio. E às vezes ele passava perto de mim, e aí, pastor, eu falava, tudo bem? Pastor, uma hora dessa eu enterro essa velha. Mas brincando mesmo. Né? Ele tinha o maior carinho pela sogra, mas é brincadeira mesmo. Aí o que acontece? Numa Santa Ceia que nós tivemos, acabou o culto domingo pela manhã, quando é na parte da tarde, tipo 2 horas da tarde, 3 horas da tarde mais ou menos, toca o meu celular. A esposa dele, ô pastor, eu falei, a velha foi embora. Né? Porque a voz dela embargada. E tem coisa que não precisa falar, irmão. Né? Se você fritar peixe aqui, esconder o peixe, não precisa falar para mim que fritou, está ali o cheiro. Né? Você percebe aqui, fritou-se peixe. Né? Está o cheiro aqui. Não tem peixe aqui não, mas está o cheiro. Você percebe. Então você percebia que tinha acontecido algo realmente muito triste. Aí eu pensei comigo, a velha foi embora, ela morreu. Eu falei, ei, irmã, ela morreu, pastor. Eu falei, morreu? Ela morreu? Não, pastor, meu marido. Eu falei, mas como? Falou, pastor, nós viemos da igreja, preparei o almoço, ele almoçou, falou assim para mim, bem, agora eu vou deitar um pouquinho para descansar. Pastor, ele entrou, deitou, eu escutei, ai! Corri lá, estava morto, pastor. Aí mais tarde nós ficamos sabendo, ele teve um infarto fulminante. O médico disse que ele nem viu. O grito foi uma coisa instintiva, natural. Ai! Mas foi uma coisa que nem dor ele sentiu. Foi instantâneo, quer dizer, quem foi que enterrou ele foi a véia.
Naturalmente seria ela que iria primeiro, ele foi. Ela deveria ter uns 85, 86, ele deveria ter uns 58, 60 no máximo. Jovem. Então, não sei. Mas naturalmente falando, normalmente a ideia é essa, a pessoa mais velha está mais perto de partir do que a mais nova, não é? Então eu tenho falado com Deus, eu tenho clamado a Deus, porque a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Irmão, se você não está salvo, pode ter certeza, a segunda parte não vai ter como acontecer, antes de acontecer a primeira. Não se dá o segundo passo sem se dar o primeiro, né? Examine o homem a si mesmo. Você está salvo? Se você não tem o Espírito Santo morando dentro de você, você me perdoe, você não está salvo ainda. Não me perdoa não, irmão. É a verdade, você tem que aprender a verdade. Você não está salvo ainda. Como não estou, pastor? Não está. Não está. E eu vou mostrar para você o porquê. Ó. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Segue o 32. E lhe pregaram a palavra do Senhor, e todos que estavam em sua casa, e tomando ele consigo, naquele mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado eles e todos os... Então, você vê, eles ele viu um milagre maravilhoso, né? Eles falaram de Jesus para ele aceitou Jesus, creu, foi salvo, e eles levaram Jesus à casa deles. Eles passaram a servir, a pessoa que está com Jesus, ela passa a servir. A servidão, ela vem antes da salvação. Se você não aprendeu a servir ainda, você não deu o primeiro passo da salvação ainda. Tem gente que acha que só depois de salvo que vai servir. Não, olha só, presta atenção. E tomando eles consigo naquela mesma hora, tomando quem? Quem tomou foi o carcereiro e a família do carcereiro. E tomando eles consigo, eles quem? Os dois que tinham apanhado, que estavam lá no cárcere. E tomando eles consigo naquela mesma hora da noite, e quem está pronto a servir, não tem hora para servir, não. Ele serve na hora que é necessário. Eu falei esses dias, as pessoas elas querem servir quando elas acham conveniente. Não, eu tenho que servir a necessidade. Não é na minha conveniência. Não, mas eu sou voluntário. Mas se é voluntário, tem que seguir as regras, porque é voluntário, não segue regra agora? Não é assim que funciona. E tomando-os eles consigo naquela hora da noite, já era madrugada, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, e eles todos os seus. Ele e todos os... Eles não tinham sido salvos ainda, porque o batismo nas águas é o primeiro passo para a salvação. Segundo, na verdade. O primeiro passo é você aceitar a palavra. Eles aceitaram a palavra. E isso levou com que eles agissem, ou seja, receberam o batismo nas águas. Qual é o terceiro passo? Pastor, o batismo com o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não mora em você, você não está salvo ainda. Você está caminhando para a salvação, mas não chegou ainda. Um versículo que eu estou, no bom sentido da palavra, cansado de mostrar para você. Romanos capítulo 8, eu começo pelo versículo 8 e depois eu vou para o versículo 9. Coloca para mim. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Quem é a pessoa que vive de acordo com a natureza humana? É aquela que vive segundo a vontade da carne dela. Irmão, eu não posso fazer tudo que me dá vontade. Eu tenho que fazer o que a palavra diz. Oxe, eu estou cansado da batalha, quer saber? Vou deixar de ser pastor. Não posso, irmão. Eu estou com vontade de largar tudo, mas eu não posso, irmão. Mas por que não pode, pastor? Porque essa é a vontade da minha carne. Não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu vá e prego o evangelho a toda criatura. Assim é um obreiro, assim é você. As pessoas decidem o que elas querem fazer fora da palavra, aí não tem jeito. A pessoa quer andar sozinha. Andar sozinha, pastor? A pessoa que não está andando com a palavra, ela está andando sozinha. Você vai querer andar sozinho? Eu já tenho pregado para você. Você não quer andar com Jesus hoje, amanhã quem não vai querer andar com você é Ele. A coisa é séria, gente. Nós temos que abrir o entendimento. Você compreende, sim ou não? Então eu não posso viver segundo a minha vontade. Às vezes a minha carne, a vontade é guardar mágoa, porque você me feriu, você falou algo que não deveria falar.
A minha vontade, o sentimento meu, ou seja, a vontade, é de revolta, é de mágoa, de ressentimento. Mas Deus não mandou perdoar? Deus mandou perdoar. Deus não mandou guardar meu coração? Então eu vou ter que guardar meu coração. Por mais que a minha carne queira o contrário, eu vou fazer o que a palavra diz. Por quê, pastor? Porque se eu fizer o que a minha carne quer, eu não vou conseguir agradar a Deus. Ele vai se entristecer comigo. Olha o versículo seguinte. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana. Ele está presumindo. Presumindo o quê? Que todo pregador presume. O quê, pastor? Que você tenha informação, que você tenha orientação da palavra e que você pratica. Eu vou presumir que todo mundo aqui anda de acordo com a vontade de Deus. De vez em quando sou surpreendido com uma notícia ruim, que a pessoa não está andando em conformidade com a palavra de Deus, que infelizmente ela está andando nas trevas, que infelizmente ela está andando segundo a vontade da carne dela. Mas o meu presumir é que você está andando de acordo com a palavra. Por que eu iria presumir diferente? Eu me esforço para viver a palavra de Deus. E eu acredito que você se esforça também. Então eu estou presumindo que você está andando na palavra. Você está compreendendo? E o apóstolo presumia isso. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Você tem que aprender a viver como o Espírito de Deus quer. Não como a tua carne quer. Não como o teu pensamento quer. Não como a circunstância exige, se apresenta. Não, pastor, aqui eu não tive saída. Sempre tem saída. Qual é a saída? Fazer a vontade de Deus. Contrariar quem quer que seja, fazendo a vontade de Deus. Se eu tiver que contrariar a minha mulher, eu vou contrariar a minha mulher. Se eu tiver que contrariar o meu marido, eu vou contrariar o meu marido. Se eu tiver que contrariar meu pai, eu vou contrariar meu pai, meu filho. Se tiver que contrariar as autoridades para fazer a vontade de Deus, eu vou contrariar as autoridades. Porque não pode existir nenhuma lei em lugar algum do mundo que pode ser mais importante e ter mais valor para mim do que a palavra do meu Deus. Você está compreendendo? Outro dia eu conversava com um rapaz, ele falava para mim, tal. Eu falei, não, você não pode falar da vida de uma pessoa. Ele falou, pastor, é crime. Eu falei, para mim, pecado é mais do que crime. Pecado vale mais do que crime, é mais sério para mim do que crime. Porque muitas vezes você pode cometer um crime aos olhos dos homens, mas você não pecou contra Deus. A Daniel é a prova. Ele não cometeu um crime aos olhos dos homens? Havia um decreto. Ele cometeu um crime aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus não. Tanto que ele chega e fala, rei, eu não pequei nem contra o Senhor e nem contra Deus. Então, às vezes, você pode até cometer um crime aos olhos dos homens, mas não é aos olhos de Deus. Então, para mim, pecado é mais sério do que cometer um crime. Você compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Irmão, nós temos que observar a palavra. Nós temos que aprender a viver segundo a vontade do Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque senão você não vai conseguir agradar a Deus. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Aí tem uma vírgulazinha aqui. Eu imagino o homem de Deus aqui parando para analisar o que ele está falando. Aí ele vem e coloca um porém aqui. Se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Esse é o segredo. Qual é o segredo, pastor? Se o Espírito de Deus não vive dentro de você, você não vai conseguir fazer a vontade de Deus. Não vai. Só consegue fazer a vontade de Deus aquele que o Espírito Santo vive dentro dele. Por quê, pastor? Porque você vai fazer a vontade do Espírito que vive dentro de você. Se é o Espírito da prostituição que vive dentro de você, é a vontade dele que você vai fazer. Se é o Espírito da pornografia que vive dentro de você, é a vontade dele que você vai fazer. Tem pessoas que, apesar de frequentar a igreja, o Espírito que vive dentro dela é o Espírito da pornografia. Ela vive lá na internet, bebendo daquela porcaria nojenta, no celular, escondendo de todo mundo. Outros que vivem dentro dela é o espírito da desonestidade. Ele não vive procurando uma oportunidade para passar rasteira em alguém, para tirar vantagem de alguém. Outros, o que vive dentro dele é o espírito da fofoca. A língua é maior que a minha gravata. Você ficou sabendo, irmãzinha? Eu nunca vi. Se morder, morre. Eu estava vendo esses dias no mundo animal uma cobra, né? Ela estava descendo. O corpo dela grande estava já embaixo e a cabeça dela descendo. Ela viu o corpo dela, começou a morder o corpo dela. É tão venenosa, tão maligna, que estava atacando a si mesma.
Tem gente que a língua dela é essa, tão venenosa, tão maligna, que ataca a vida dela, ataca a vida dos outros, ataca a vida... Mas é por causa do espírito que mora dentro dela. Você está compreendendo? Você só vai conseguir fazer a vontade de Deus se o Espírito de Deus morar em você. Por quê, pastor? Porque aí você está salvo, né? Presta atenção nisso aqui, ó. João Evangelho, capítulo 3, versículo 1. João Evangelho, capítulo 3, versículo 1. Irmão, presta atenção nisso aqui, que coisa séria que Jesus me chamou a atenção hoje, ó. Havia um fariseu chamado Nicodemos. Primeiro eu quero que você saiba, fariseu o que significa? Ele fazia parte de um partido. Partido dos fariseus. Significa o que? Ele fazia parte de um grupo que conhecia com profundidade a lei de Moisés. Em outras palavras, presta atenção aqui em mim. Ele conhecia de Gênesis a Malaquias, com profundidade. Por quê? Porque ele não era só um fariseu, ele era também um líder dos judeus. Em outras palavras, ele era uma autoridade, ele era doutor no conhecimento da palavra de Deus. Ou seja, ele conhecia com profundidade, não era qualquer pessoa. Irmão, tem muitas pessoas que conhecem a palavra com profundidade, que está na mesma situação de Nicodemos. Qual é, pastor? Falta algo para ela ser salva. Ela tem cultura que não é brincadeira, cultura bíblica, cultura da língua portuguesa, e aí vai mais. Mas falta. Falta para ela algo para ser salva. Segue. Não está falando de qualquer pessoa, primeiro eu quero que você entenda isso. Uma noite, ele foi fazer o quê? Visitar Jesus. Um dos motivos que algumas pessoas que conhecem a palavra de Deus com profundidade, a salvação está lhe faltando. Por quê, pastor? Falta algo para ela ter salvação. Por quê, pastor? Porque ela só visita Jesus. De vez em quando, ela tem um encontro com Ele. De vez em quando, ela tem um envolvimento com Ele. Só que você não entendeu nada. Nós acabamos de ler que só consegue fazer a vontade de Deus aquele que o Espírito Santo mora dentro dele. Senão, não consegue. Então, vira e mexe, essa pessoa que só tem um encontro com Jesus, um dia ou outro, vira e mexe, desculpe a expressão popular, ela está pisando na bola. Por quê? Porque Jesus não mora dentro dela por meio da pessoa do Espírito Santo. O Deus Todo-Poderoso não mora dentro dela por meio da pessoa do Espírito Santo. Quem mora dentro dela é o espírito da cobiça. Quem mora dentro dela é o espírito da pornografia. Quem mora dentro dela é o espírito do homossexualismo, e aí vai. E aí, desculpe a expressão, ela pisa na bola, ela falha, aí ela vai ter um encontro com Jesus. Jesus vem, abençoa, tem misericórdia, mas aí ela se afasta de Jesus de novo. Daí pisa na bola de novo, aí ela vem ter um encontro com Jesus. Tem gente que está vivendo assim, tendo encontros com Jesus. Você não pode ter encontros com Jesus. Jesus tem que estar morando dentro de você. Você é um templo, você é uma morada. E quem tem que estar morando dentro de você é o Espírito Santo. Não pode ser o espírito da fofoca. Não pode ser o espírito do ressentimento, da vingança. Não. Não. Quem tem que estar morando dentro de mim, dentro de você, é o Espírito Santo. Não pode ser o espírito do desânimo, o espírito da derrota, o espírito do fracasso, o espírito da apostasia. Não. Quem tem que estar morando dentro de mim, de você, é o Espírito Santo. Tem pessoas que o problema dela é esse. Está compreendendo? E uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. É assim que você é visto pelas pessoas? Como alguém que vive segundo a vontade de Deus? Mesmo que a pessoa não goste de você, ela olha e fala: olha, o negócio é o seguinte, eu tenho que reconhecer, essa mulher é de Deus. Por quê? Porque ela vive o que a Bíblia diz. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Em outras palavras, eu não vivo mais a minha vontade. Não. Cristo vive através da minha vida. Quando eu falo, é Cristo falando. Quando eu me movo, é Cristo se movendo. Quando eu olho, é Cristo olhando. Por quê? Porque eu faço e vivo segundo a palavra de Deus. Então, Cristo vive através de mim. Você compreende o que eu estou falando? Olha lá, Gálatas 2:20. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim, vive através de mim. A minha vontade já não existe mais, a vontade que eu vivo é a dele. Você está compreendendo? O que eu penso já não importa mais, o meu pensamento é segundo a palavra dele. Você está compreendendo? Assim já não sou quem
Já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé, ou seja, pela confiança, pela fé no Filho de Deus, a palavra de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Ele se deu por mim, agora eu abro mão da minha vida por ele. Agora eu vivo o que ele quer que eu viva. Você está compreendendo? Por quê? Volta lá em João, versículo 2. E uma noite foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer os milagres que Deus, se Deus não estivesse com ele. Segue, versículo 3. Jesus respondeu, olha só, eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer, eu só posso declarar, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, o Cristo vive através de mim. Por quê? Porque eu nasci de novo. Como assim, pastor? Segue. Nicodemos perguntou, como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Mas por que um homem tão preparado, conhecia tão bem a lei de Moisés, que conhecia tão bem o Velho Testamento, tem um entendimento tão ruim, tão fraco como esse? Porque ele era um homem que, apesar de tamanha cultura, tamanho entendimento, ele era um homem que enxergava as coisas de maneira natural. Por quê? Porque ele não havia sido transformado pela palavra. Ele não havia nascido de novo. Você não vai conseguir compreender as coisas espirituais se o Espírito de Deus não estiver morando dentro de você. Você está compreendendo? Não vai conseguir entender. Não vai, você vai olhar e falar, mas não estou entendendo, mas não vai. Você sabe que esses dias eu postei uma mensagem onde eu falava que todo tipo de vontade que surge em você, todo tipo de pensamento que surge em você, que é contrário à palavra, ou é um pensamento da sua mente, ou seja, da sua carne, ou vem do diabo. Ou sendo da sua carne ou vindo do diabo, você não deve aceitar. Por quê? Porque o pensamento correto é o que a palavra de Deus diz. Aí uma mulher falou, não estou entendendo nada que ele está falando. Mas não vai entender mesmo. Ela tem que nascer de novo para entender as coisas de Deus. Ela deve entender de fumar maconha, de roubar galinha. Isso ela entende bem, mas da palavra de Deus ela não entende, só vai entender quando ela nascer de novo. Por quê? Porque ela vai pensar segundo a palavra, ela vai enxergar segundo a palavra, ela vai se comportar segundo a palavra, ela vai sentir segundo a palavra. Não mais ela vive, mas Cristo vive através dela. Você está compreendendo, sim ou não? As vontades são anuladas. Nós deixamos de lado, não tem mais importância para nós. O que tem importância é a vontade de Deus. Você compreende, não? É coisa séria, irmão. Segue. Jesus disse, eu afirmo ao Senhor, e isto é verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água, você aceitou a palavra, recebeu o batismo nas águas, agora você tem que ser batizado no Espírito Santo. Por quê, pastor? Senão a obra não está completa. Você não está salvo. A obra de adoção, porque nós nos tornamos filhos de Deus por meio de adoção. Esse é o processo da adoção. Eu recebo a palavra, coloco ela em prática, me batismo nas águas e recebo o Espírito Santo dentro de mim. Aí o processo de adoção está completo. Senão você ainda não nasceu de novo. Você ainda não pertence a Deus. Nascer de novo é justamente isso. Eu mentia, agora não minto mais, porque a Bíblia diz não mintas. Eu roubava, agora não roubo mais, porque a Bíblia diz que aquele que não trabalhava, agora trabalhe. Então eu trabalho, não roubo mais, agora eu trabalho. Eu guardava rancor, mágoa, agora não guardo mais, porque a Bíblia diz que eu tenho que perdoar. Ou seja, o meu comportamento é segundo a palavra. Eu passei a viver segundo a vontade do Espírito Santo. Eu nasci de novo, me tornei uma nova pessoa. Você compreendeu? Irmão, se isso não acontecer, você esquece. Você não nasceu de novo ainda. E é preciso nascer de novo. Você não está salvo. Como é que a tua casa vai ser salva? E eu tenho orado a Deus, Pai, eu quero ser salvo, sim. Quero ir para o céu, sim, mas quero que os meus vá. E eu falo com os meus sogros sobre Jesus desde quando eu e minha esposa vivemos juntos.
Irmão, nós estamos juntos há 37 anos. E eu falo de Jesus para eles há 37 anos. Entra por aqui, sai por aqui, parece. Eu fiz uma viagem curta essa semana porque eu tinha um objetivo comigo. Falei com a minha esposa, eu falei, se não falar de Jesus para eles, eles vão morrer, vão para o inferno, a culpa é nossa. Eu falei para ela, eu estou orando a Deus há dias já. Dias que eu falo são meses. Para que Deus me desse uma palavra que impactasse o coração deles, que eles se abrissem. Segunda-feira eu fui lá na casa da minha sogra. Cheguei lá, ela estava lá. Eu falei, velha Alice, como é que tá? Ah, Júnior, estou bem e tal, sei o quê. Eu falei, vim aqui só para falar com a senhora. Ela falou, o que foi? Aí eu falei de Jesus para ela. A velha encheu os olhos d'água, aceitou Jesus, fiz uma oração por ela, entreguei ela a Cristo. Eu falei, cadê o senhor Pedro? Ah, ele foi para a cidade. Eu falei, eu volto. No outro dia eu fui lá, encontrei o velho foi mais duro. O velho foi mais difícil. Falei, e aí, como é que tá? Parece o rabugento, sabe? Eu comecei a falar de Jesus, falei, senhor Pedro, vou falar para o senhor, há quanto tempo o senhor não vê Jesus cuidando de mim, cuidando da sua filha? O que Jesus não fez por nós? Tal. Eu tenho falado há 37 anos de Jesus para o senhor não quer saber de Jesus? Falando com ele, conversando com ele. Aí eu estou buscando do Espírito Santo algo. Aí eu me lembrei que a minha esposa falou que alguns dias atrás ele perdeu o irmão dele, né, um mês atrás mais ou menos. Eu falei, por exemplo, a Marilda me falou que o senhor está muito triste porque seu irmão morreu. Aí ele já deu uma... Eu falei, deixa eu explicar uma coisa. Eu creio que a única maneira de nós encontrarmos de novo quem nós amamos é andar no mesmo caminho que essa pessoa andou. Eu falei, se o senhor quiser encontrá-lo, o senhor vai ter que andar pelo caminho da salvação, que é Jesus, porque foi o caminho que ele andou, então, senão o senhor não vai encontrar. Ele, Eu falei, Eu falei, o senhor não quer aceitar Jesus como Senhor da sua vida? Então eu quero. Eu falei, mas não tem que aceitar por mim, tem que aceitar pelo senhor. Não, eu quero. Aí fiz a oração, entreguei ele a Jesus, e os dois, se morrer agora, vai para a glória. Por quê, pastor? Porque agora eu entreguei para Jesus, agora é com ele, irmão. Ele é o verdadeiro pastor das ovelhas, ele que cuida das ovelhas. A Bíblia diz que é ele quem sustenta a igreja. Você está compreendendo, sim ou não? É ele quem sustenta a igreja. Agora o nosso papel é levar a pessoa a conhecer a palavra, saber o caminho que ela vai estar andando. Mostrei para ele a obra da redenção, mostrei para ele a importância do que foi feito, mostrei para ele que não é uma religião, que é um caminho para a glória, para a eternidade. E ele aceitou, consciente, muito mais consciente do que eu quando aceitei. Você está compreendendo? E agora, pastor? Agora é com Deus, ele que tem que cuidar. A responsabilidade é do noivo, cuidar da noiva. A responsabilidade é de Jesus sustentar a igreja. Você compreende, não? Mas você tem que fazer isso. Eu falo para o meu, pastor, o meu não quer saber. Pede uma palavra. Agora você tem que estar salvo, né? O Espírito Santo mora em mim. Pede uma palavra. É tua casa. Esses dias agora, uma pessoa veio conversar comigo, pastor, eu não consigo entender, estou 6 meses na igreja, nunca aconteceu isso comigo. O senhor colocou a mão na minha cabeça sexta-feira, eu apaguei. O que foi que aconteceu? O que está acontecendo? Eu falei, o que está acontecendo? Tinha um mal dentro de você. E você tem que ficar livre desse mal, para o Espírito Santo poder morar, senão não vai. E por que o mal está dentro de uma pessoa, pastor? Porque ela está escolhendo algo que é contrário à palavra de Deus, que ela não está abrindo mão. Às vezes ela já abriu mão de tudo quase, mas tem algo que ainda não abriu. Irmão, e eu tenho que abrir mão de tudo. A salvação é de graça. O reino dos céus custa tudo que eu tenho. Eu tenho que abrir mão de tudo. Tem gente que não quer abrir mão de uma mágoa. Tem gente que não quer abrir mão de uma pornografia. Tem gente que não quer abrir mão de dinheiro, irmão. Falou em dízimo, falou em oferta, a pessoa se revolta. Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Não é o quê? Não é o quê? Está escrito. Se está escrito, está escrito. Não, aprendi diferente. Você aprendeu diferente. Você aprendeu conforme te conveio. Conforme foi conveniente para você. Agora, nós sabemos quando é uma coisa verdadeira e quando não é. O Senhor Jesus quem falou, a minha ovelha conhece a minha voz. Então, quando é Deus falando, você sabe. Quando é o homem falando, você sabe. Eu sei quando é o homem falando, eu sei quando é Jesus falando. Oxe.
Jesus, a voz dele é inconfundível. Não tem como confundir. Então nós temos que abrir nosso entendimento. Você precisa do Espírito Santo habitando em você, senão não está salvo. Abre mão de que precisa de abrir mão. Conversa com Deus. Deus, o que é que o Espírito Santo não está em mim? O que está acontecendo? Me explica. Eu peço ao Senhor, o que eu preciso abrir mão? O que eu preciso consertar? O que eu estou colocando acima do Senhor, acima da tua palavra? E resolve isso. Porque às vezes não é nem uma coisa que você, por maldade, é uma coisa que você tem como comum e não é. Por isso que a Bíblia diz que eu tenho que abrir mão de todo costume imoral e de toda má conduta. Por quê? Porque é um costume. E por ser um costume, a pessoa acha que é normal. Mas aos olhos de Deus é um costume imoral. Você está compreendendo? Ah, não, eu já faço isso há muitos anos. Então, mas não é isso não. É justamente aquilo que você está achando que não é, que é. Que você tem como normal, mas Deus não tem. Está compreendendo? Olha lá, ó. Tiago 1,21. Portanto, deixem todo costume imoral. É costume. Ele está falando de hábito, de uma coisa costumeira. Não, mas eu faço isso há muito tempo. Mas é que Deus, ele é misericordioso. Deus é longâmino. Ele é paciente. Ele está te dando uma oportunidade de conserto. Porque tem pessoa que tem esse negócio. Não, do jeito que eu sou, Deus me abençoa. É lógico que ele abençoa, irmão. Você não conhece Deus ainda. Ele faz com que o sol dele venha sobre o bom e o mal. A chuva dele venha sobre o justo e o injusto. Só que o problema não é aqui, gente. Você está olhando para o aqui e o agora, o problema não é aqui e o agora. O problema é a eternidade. E pela eternidade, eu vou falar uma coisa para você. Não é todo mundo que vai estar com ele. É aquele que andou de acordo com a palavra dele aqui. Então, eu pertenço a ele, mas às vezes eu tenho um costume moral. E por eu ter um costume moral, o Espírito Santo ele não está habitando em mim. Um dia ele até habitou, mas hoje não habita mais. E alguns, ele nunca habitou. Ele nunca habitou. Porque teve algumas pessoas que abriram mão de andar segundo a carne delas e começaram a andar segundo a vontade do Espírito Santo. Mas, de repente, ela retrocedeu. E voltou a fazer a vontade da carne dela. O Espírito Santo já não está mais. Aquele demônio que levou ela a fazer a vontade da carne dela se tornou o senhor dela, é ele que habita nela. Está compreendendo? E há aquelas que nunca, é só fachada, é hipocrisia, nunca se transformou. Tem pessoas que acreditaram que colocar uma gravata, colocar um paletó, meter uma Bíblia debaixo do braço e ficar falando Pai do Senhor, pronto, virou crente, virou de Deus. Você está enganado. Você tem que nascer de novo, tem que haver uma transformação no seu caráter, nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, nas suas atitudes, nas tuas palavras. Tem que haver uma transformação. Agora você vai viver, andar, falar, pensar, sentir, segundo a palavra. Você vê como que é, né, irmão? Eu estava conversando com um amigo meu, e ele se mudou para a Argentina. Da Argentina, se eu não me engano, ele foi para a Colômbia. Se eu errar, Bolívia. E o que acontece? Ele estava conversando comigo e falou, Júnior, eu estou há tanto tempo fora que eu já penso em espanhol. Ou seja, porque normalmente vem o pensamento, né? Nossa, que dia hoje? O pensamento que vem a mim é em português. Mas ele está há tanto tempo fora que quando ele pensava, já não pensava mais em português, ele pensava em espanhol. Ele se transformou num cidadão daquele país. A cultura daquele país. Então, você tem que pensar segundo a palavra, falar segundo a palavra, sentir segundo a palavra. Por quê? Porque houve uma transformação no teu interior. Você nasceu de novo. Amém, pessoal? Irmão, nós temos que despertar. Portanto, deixem todo costume imoral e toda má conduta. Aceite com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, o qual pode salvá-los. Mas tem pessoas que elas não são humildes para aceitar. Elas não aceitam. Elas até chegam, a palavra chega, o entendimento chega, mas elas não aceitam. Se Deus quiser, tem que me aceitar do jeito que eu sou. Você vai para o inferno, do jeito que você é. Por quê, pastor? Porque quem tem que mudar
Não é ele quem tem que mudar, somos nós. Ele me escolheu, mas me escolheu para andar em novidade de vida. Ele não me escolheu para me continuar o rato que eu era. Porque eu era um rato. Ele não me escolheu para mim continuar sendo o rato que eu era. Ele me escolheu e me chamou e me elegeu para que eu andasse em novidade de vida. Andasse numa vida nova, uma vida segundo a palavra dele, uma vida segundo a vontade do Espírito Santo. Você está entendendo, sim ou não? Volta lá em Romanos 8:9, para encerrar aqui, irmã, por favor. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Se ele não vive, ele não vai conseguir. Você não vai conseguir andar como o Espírito Santo de Deus quer. Só vai andar como o Espírito de Deus quer, o Espírito Santo de Deus quer, se ele viver em você. Ponto final, acabou a conversa. Começa a outra agora. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele. Então, você não está salvo. Você tem que ser salvo. Para o teu marido ser salvo. Para o teu filho ser salvo. Para o teu pai ser salvo. Para a tua mãe ser salvo. Para o teu irmão ser salvo. Às vezes você não entende. O problema é que o teu filho não vê em você uma mulher de Deus, vê uma mulher religiosa. Não vê em você um homem de Deus, vê um homem religioso. Não vê em você um jovem de Deus, vê um religioso. Por isso que teu pai não se entregou ainda, sua mãe não se entregou ainda. Não, você tem que ser salvo. Tua mãe vai ser salva, teu pai vai ser salvo. Irmão, você acreditou na palavra? Acreditei. Você tem que se batizar nas águas. Próximo domingo agora, depois da Santa Ceia, próxima Santa Ceia agora, no domingo, se eu não me engano, dia 9, após a Santa Ceia, nós temos batismo nas águas. Se não é batizado ainda, é tua oportunidade. Ah, pastor, eu estou pensando, você está pensando o quê? Você está pensando se você quer ir para o inferno, você quer ir para o céu? É isso que você está pensando? Não tem que pensar. Não tem que pensar. Porque você tem que entender que a tua carne vai embora um dia. Ela veio do pó, o pó ela vai tornar. O teu espírito nunca vai ser destruído. Ele vai existir eternamente. Ou no céu, ou no inferno. Agora você tem que escolher para onde você vai. Ah, pastor, é claro que eu quero ir para o céu. Então o caminho é esse. É aceitar a palavra humildemente no seu coração. É se batizar nas águas e receber o batismo com o Espírito Santo. Esse é o caminho. E eu clamo a Deus e peço a Deus, se você ainda não é, que você se torne batizado nas águas, batizado no Espírito Santo, se torne cidadão celestial. Uma pessoa nascida de novo. Não adianta não, pode ter frequentado na igreja 100 anos. Aquele homem não era qualquer um, gente. Nicodemos não era qualquer um. Ele era um fariseu, ele era líder dos judeus. Ele orientava, ensinava, mostrava todas as leis de Moisés. Ele mostrava tudo que está escrito na lei. Não era salvo, gente. Não tinha nascido de novo. Então não fica brincando de religioso, não. Fica na igreja não sei quanto tempo, já está criando cascão aí, obreiro cascudo, membro cascudo, e não está salvo ainda. Não, não. Não, não. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Essa tem que ser a nossa canção. Tem que ser a nossa canção. E não pode ser uma coisa de boca para fora. Tem que ser no meu pensamento. Quem vive no meu pensamento é Cristo. Eu penso com a mente dele. A minha mente é de Cristo. Quem vive no meu coração é Cristo. Os meus sentimentos são de Cristo. Quem vive nos meus comportamentos é Cristo. Toda atitude que eu tomo, tudo que eu faço está de acordo com o que diz a palavra. Então não mais eu vivo. Cristo está vivendo através de mim. Amém, pessoal? Que Deus possa falar mais no seu coração. Aonde você está, você que está em casa, forte abraço, Deus te abençoe. Senhor, nós rogamos isto, em nome de Cristo, para sempre, amém.